juiz Salomão, exatamente no filho de Davi e Batseba, porque ao investir-se na ampla jurisdição real, ele não pediu ao Senhor nem poder nem força, mas sabedoria e prudência para guardar os estatutos e ainda um coração compreensivo para julgar. E também porque o Senhor rejubilou-se por não ter ele pedido a morte dos inimigos e aconselhou não só a castigar a culpa, mas também a justificar o inocente. Na sentença das duas prostitutas que disputavam a criança, para além do emprego indiciário do amor materno, está a falta de qualquer olhar punitivo sobre a infeliz que, tendo perdido acidental e tragicamente, quando dormiu sobre ele o próprio filho, procura insensatamente remediar a dor que a consome, ressuscitando num bebê alheio. Ao contrário dos âncoras da TV, que rancorosamente noticiam as não raras repetições dessa tragédia, o sábio juiz Salomão não quis castigar alguém já tão castigada, ou os sistemas penais porventura lograram inventar alguma pena mais cruel do que a perda de um filho. O juiz Salomão é hoje o guardião inexpugnável das garantias do acusado. Ele guarda os estatutos. Sua principal e substituível tarefa é impedir o exercício inconstitucional, ilegal ou irracional do poder punitivo. O juiz Salomão conhece os riscos da exposição pública dos casos e não só se protege a si mesmo deles, como opõe-se ao esquartejamento moral do suspeito ou do acusado, este esquartejamento virtual que viria a substituir em nossos tempos o esquartejamento corporal dos convictos por lesa majestade. O juiz Salomão se consideraria indigno das garantias que a Constituição lhe otorgou se a partir delas não construísse uma cabal independência do poder econômico, do poder político, inclusive do poder punitivo, e do poder ilegítimo da mídia. É a firmeza do juiz Salomão que impede a ascensão do Estado de polícia, que sempre avança através do sistema penal, das opressões punitivas. Discreto, preparado, de coração compreensivo, e pois compassivo com os infortúnios, os vícios, os sofrimentos e as desgraças que constituem a matéria da jurisdição criminal, o juiz Salomão é um pilar frontal do Estado de Direito. De outro lado, porém, temos a emergência de outra figura de juiz. Este juiz não se identifica com a função de tutelar as garantias constitucionais e legais do suspeito ou do acusado, mas, ao contrário, crê que sua função é debilitá-las ao máximo para favorecer a criminalização secundária, igualzinho o inquisidor na sala de tortura. Para ele, as garantias constitucionais de que dispõe ornamentam sua autoridade pessoal. Ele acredita na pena e no discurso comprovadamente falso das teorias legitimantes da pena. Frequentemente cristão, esqueceu-se de que Cristo foi condenado e executado por um magistrado bem expedito, cuja rapidez no julgamento e na execução da pena ultrapassaria as melhores expectativas atuais de produtividade do Conselho Nacional de Justiça. Este juiz jamais se convenceu de que exista prova ilícita. Nesta locução entrevê ele uma contradição in adiecto. Durante a instrução, é difícil perceber se o maior afinco e derrotamento na demonstração da hipótese acusatória é dele ou do Ministério Público, a cujo representante jamais negou um só requerimento. Bem diverso é o tratamento que defere aos advogados, especialmente aos mais humildes. No fundo, para ele, a advocacia criminal é uma cumplicidade ex post facto. Esses reality shows judiciários, com o suspeito sendo preso à luz das câmeras e exibido, sabe-se lá com qual autorização constitucional ou legal pela polícia, contam geralmente com sua participação no roteiro. Para obter cópias do procedimento e poder examinar a base probatória do indiciamento ou da acusação, o advogado enfrentará muitas dificuldades, ao contrário dos jornalistas, que disporão de documentos e gravações inacessíveis aos defensores. A subordinação deste juiz aos anseios da turba multa mediatizada, eu deveria ter escrito aqui, idiota, sequiosa de humilhações, constrangimentos e, quem sabe, alguma violência, me levou a designá-lo por juiz Pilatos.
Só que, ao contrário do seu patrono histórico, de cuja insensibilidade e arrogância resultou um sacrifício para a redenção da humanidade, o juiz Pilatos representa a perdição do Estado de Direito, que por suas mãos, sujas de sofrimento punitivo, está sendo asfixiado pelo Estado de polícia. Quero rapidamente, tentando efetivar a promessa do discurso breve, pedir a atenção dos meus colegas para a cultura punitiva na qual estamos imersos. Apenas se converteu numa espécie de emplastro Brás Cubas para todas as mazelas nacionais. Não há um só problema, um só conflito ao qual o Congresso Nacional não queira responder com o emplastro da criminalização primária ou, quando ela já exista, com um aumento na escala penal ou um endurecimento do regime penitenciário. Aquilo que jamais é anunciado, que permanece como um saber meio herético e meio insurgente, é o fracasso exaustivamente comprovado da pena cominada como modelador da conduta humana e da pena executada como instrumento das utopias socializadoras. No campo das ciências sociais, o behaviorismo está desacreditado e muitos autores behavioristas como Skinner duvidavam da eficácia motivadora do castigo. Correlatamente, em todas as ocasiões nas quais efeitos preventivos da pena puderam ser objeto de pesquisa empírica, não foram comprovados. A reincidência penitenciária, cujas oscilações históricas nunca se afastam muito dos 70%, é a melhor demonstração de que a verdadeira obra da sociabilidade carcerária reside na reprodução da identidade infratora. Se impusermos coercitivamente a uma centena de infratores qualquer espécie de restrição de direitos que não envolva a privação de liberdade, não sabemos quantos reincidirão, mas se os lançarmos numa penitenciária, sabemos que cerca de 70 reincidirão. Pois apesar dessas constatações, o Congresso Nacional e a mídia, talvez a ordem mais correta fosse a mídia e o Congresso Nacional, secundados por muitos operadores do sistema penal, seguem acreditando que o homem pode ser comportamentalmente manipulado como o cachorro de Pavlov e que a penitenciária é um lugar de reconstruir vidas, a despeito de que em nosso continente todo preso tenha 10 vezes mais possibilidades de suicidar-se ou de ser morto do que nós. A responsabilidade da mídia para com este quadro é evidente, e por mais bizonhos ou estúpidos que sejam os editoriais acerca do tema, o valor democrático da liberdade de imprensa torna-os intangíveis. Quanto ao noticiário sobre casos criminais, investigações ou processos, em minha opinião, a coisa muda de figura. Existem, em países democráticos, muitos modelos restritivos nos quais poderíamos nos inspirar no momento de proceder à regulação deste setor. Muitos tribunais, a começar pela Suprema Corte estadunidense, e inúmeros estudiosos já perceberam os riscos do chamado julgamento pela mídia. Estamos aqui no campo de conflito entre o princípio da liberdade de informação e vários outros princípios situados entre a presunção de inocência e o direito a um julgamento justo. Afirmo nesta veneranda tribuna que a licenciosidade informativa, no circo dos furos da reportagem policial, na exposição de suspeitos ou acusados, na dignificação dos explicáveis sentimentos de vingança da vítima ou de seus familiares e em tantas outras frentes, implica uma perda de qualidade na prestação jurisdicional e resulta frequentemente num linchamento virtual irreversível, mesmo quando sobrevenha uma absolvição. Será isto compatível com o Estado de Direito, cuja Constituição se comprometeu com a dignidade da pessoa humana e declarou invioláveis a honra e a imagem das pessoas? A cultura punitiva tem seu mais importante núcleo reprodutor na academia, refletindo-se diretamente na teorização jurídica e dela recebendo, na voz frequentemente leviana de certos especialistas, oportuna retroalimentação. Para ficar no exemplo, pensemos em duas concepções de delito sempre se antagonizadas. Para uma, sua essência estaria na desobediência, na violação da norma. Para outra, na ofensa produzida, no dano ou no perigo concretamente realizados. Há uma relação histórica incontestável entre a primeira concepção e o estado de polícia. Não por coincidência, o direito penal nazista identificou-se e foi identificado como o direito penal da vontade,
e seus penalistas entreviam em cada conduta típica exercida uma espécie de traição ao direito, de traição ao Estado. Está hoje entre nós disseminada a concepção similar, se não em suas premissas teóricas, que o pudor pode silenciar, certamente nas consequências. Criminalização de atos preparatórios, crimes de perigo abstrato, formatação de delitos obstáculo, rejeição da insignificância, punibilidade omissiva do descumprimento de deveres inúteis, etc. Vale-nos como exemplo o parágrafo único do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, que, para vergonha do penalismo nacional, apregou a praticar a omissão de socorro o motorista que deixar de prestar imediato socorro à vítima, ainda que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. 2 casos, por certo, nos quais se encontra sujeito um dever inútil. Essa vergonha, até hoje a inconstitucionalidade disso não foi declarada. Não me deterei sobre a metástase. Foi pane geral? Vai no Gogó, então. Segura para ele, fala. Não me deterei sobre a metástase da indústria cultural do crime, sobre esses enlatados que expõem a brutalidade da convivência carcerária, a frieza de justiceiros travestidos de policiais e até mesmo de juízes, e, claro, a crueldade patológica de delinquentes, cuja morte desperta no espectador uma estranha catarse que a professora Evelina Malaguti Batista caracterizou como adesão subjetiva à barbárie. Também não me deterei sobre a criminalização da vida pública, tão útil para consumar o exílio do debate político e tão representativa da centralidade que a questão criminal indevidamente adquiriu. Até onde o Estado de Direito suportará essa centralidade? Até quando o Estado de Direito conviverá com os deprimentes espetáculos punitivos que parecem dispor de bem equipadas centrais de produção? Hoje, tinha uma declaração da Presburger, da Margarida, ótima, dizendo, na cena da algema, ela falou, eu tive a impressão que aquilo era para dar uma demonstração de força, de poder. É exatamente, acertou na música. É isso. Outro dia, alguém no Rio selecionou 40 mandados de prisão de 40 processos completamente diferentes, com protagonistas e circunstâncias radicalmente distintas, 40 histórias, uma nada com outra, para comemorar uma data relativa à violência doméstica, com a exibição inconstitucional e ilegal de suspeitos, acusados ou condenados. Aconteceu no Rio. Dia da violência contra a mulher, aí vai fazer uma... seleciona 40 processos, vai fazer 40 prisões, vai mostrar aquele rebanho dos presos ali, isso na construção da sociedade livre. E há 2 semanas atrás, em São Paulo, a Prefeitura e a Polícia Militar se conveniaram para enfrentar a Gazeta Escolar. Sim, isso mesmo. A polícia vai correr atrás dos estudantes que estão matando aula. Será que foi essa expressão, matar aula, que levou a Prefeitura a reeditar, em primeiro grau, o que a administração do Estado já fizera na USP? E falar de mulheres dando à luz algemadas? Fala disso. Nesses tempos sombrios, é como se a pena se transformasse numa divindade. Tal a crença em suas propriedades preventivas e expiatórias. Principalmente as expiatórias, estão ligadas realmente a essa transcendência religiosa que a pena teve, mas que é uma herança, especialmente na tradição judaico-cristã, a tradição do sacrifício. Mas, queridos colegas, olhemos para a história. Sempre que o sistema penal se articulou em torno de uma divindade, sua destrutividade foi incrementada, como na Inquisição. Por outro lado, sempre que a multidão pediu mais pena, mais e maiores condenações, mais sofrimento punitivo, a irracionalidade dominara. Foi assim no nazismo. O que nos espera? O cenário internacional é tenebroso e caberia pensar, recorrendo a uma categoria política fora de moda, no advento de um imperialismo punitivo, que sob o lema de cariz policial da proteção, é capaz de depor e matar, com ou sem figura de juízo, chefes de Estado não alinhados, ou mesmo de cometer e comemorar um homicídio a sangue frio, e nem falemos de Guantánamo e do emprego autorizado da tortura.
O que nos espera aqui? Até onde o Estado de polícia chegará em sua ascensão constante, já sedimentada no fascismo social, cujas marcas estão por toda parte? Na pessoa de um advogado criminal, o Instituto dos Advogados Brasileiros quis este ano homenagear a advocacia criminal. Compartilho com todos os criminalistas brasileiros, dos colegas aqui presentes, aos mais distantes, empenhados todos na mesma luta de preservar o Estado de Direito, a medalha recebida. Essa luta, dispersa e capilarizada, é agora mais importante do que nunca. Pouco importa se hoje somos olhados com preconceito e incompreensão. A história, que decanta e ilumina os acontecimentos, reservará para esses lutadores anônimos respeito e gratidão. Senhor Presidente, exímio criminalista, filho e pai de criminalistas, muito obrigado. Aos distinguidos advogados, juristas que integram o Conselho Superior, muito obrigado. Os criminalistas procuraremos ser dignos da medalha Teixeira de Freitas que hoje recebemos. Muito obrigado. Com certeza, todos perceberam a correção e a justiça da outorga da medalha ao professor, ao advogado, ao jurista Nilo Batista, que é também professor das duas principais universidades desse Estado. Ele é titular de Direito Penal na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atingindo, portanto, o ápice da vida do magistério nas principais universidades. É certamente o advogado mais despontado na advocacia criminal da cidade, desse Estado. Aqui, muito feliz foi a decisão do Conselho Superior, na decisão que fez ao otorgar a Nilo Batista a medalha Teixeira de Freitas. Eu cometi certamente a gafe de não mencionar a presença de Vera Malaguti Batista, sua filha Maria Clara, também presidente, a quem muito agradeço e cumprimento pelo grande trabalho científico que realiza. Bem. É uma formidável parceira de Nilo Batista. Senhores, eu agradeço a presença de todos. É uma noite muito feliz, é uma noite de festa. Estamos encerrando a nossa atividade esse ano, a última sessão do Conselho, a sessão plenária do nosso estudo foi considerada no dia 21 de dezembro, quem já desde logo convidando todos, e muito agradecendo a presença dos senhores. Nilo Batista receberá cumprimentos e teremos no terceiro andar um coquetel de confraternização dos membros do Instituto e dos convidados de Nilo Batista para essa cerimônia. Muito obrigado pela presença de todos, muito boa noite.